Momentos difíceis, conflito, abuso, poder e controle, perdão e paz são os temas que estudaremos essa semana. Eu sou o Mais Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana nós falaremos sobre momentos difíceis. Para os novos inscritos no nosso canal, aqueles que não conhecem ainda o que é a Escola Sabatina, o estudo da escola, nós estudamos durante um trimestre inteiro, 3 meses, esse livrinho aqui. O tema desse trimestre é as estações da família, estudamos vários temas, estamos agora no tema número 10, que vai falar sobre alguns conflitos familiares. Nós entenderemos por meio do estudo dessa lição como resolver alguns conflitos, como atuar em cada situação. Eu recomendo a você que queira se aprofundar mais no assunto, conhecer mais sobre famílias, entender mais sobre relacionamentos, que você adquira uma lição dessa, é fundamental, muito bom. Você consegue pelo site da CPB, só colocar CPB que você já acha, lição da Escola Sabatina você encontra também. Tem sido uma bênção estudar esse tema com vocês, tem muito material bom, a gente já falou sobre muita coisa interessante. O tema de hoje também é um tema muito bom, eu recomendo a todos que estudem durante essa semana. Nós estudaremos o tema, como eu já falei para vocês, sobre momentos difíceis. O verso memorizado dessa semana é bem interessante, diz assim: irai-vos e não pequeis. Na parte de sábado destaquei alguns pontos bem interessantes que eu quero mencionar aqui com vocês. O primeiro deles é que todas as famílias têm dificuldades. Por mais feliz que possa parecer aquela família, por mais que aquele casal possa parecer que não tem nenhum problema, aqueles filhos, nossa, nós olhamos para a família dos outros e achamos que tudo é uma maravilha, mas toda família enfrenta algum tipo de problema, independente de qual seja, todos enfrentam problemas. Tudo isso é consequência de um mundo caído em que nós vivemos, um mundo de pecado. Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre as perdas, vimos que Adão e Eva perderam muitas coisas, entre elas foi a felicidade, eles eram felizes o tempo todo. Agora, depois do pecado, eles têm momentos de alegria, momentos de prazer. A lição enumera algumas dificuldades, é interessante que ela começa falando da dificuldade das crianças, algumas têm dificuldades, por exemplo, um dever de casa, algo na cabeça dela é muito complicado. Nós sabemos que isso, hoje em dia, para nós que estamos na fase adulta, isso não é nada. Tem essas questões bem simples de se resolver, algumas atividades domésticas, o incômodo, por exemplo, de colocar lixo fora de casa, arrumar alguma coisa. Então, são problemas que tiram aí muitas vezes o sossego de muita gente. Só que tem problemas que são maiores, que se não forem cuidados, se não forem resolvidos, eles podem desestabilizar toda a estrutura familiar, causando até mesmo a separação. Alguns exemplos: a sogra que manipula, que quer destruir o casamento, a vida da mulher. Então, às vezes, a sogra não consegue lidar muito bem com isso, o filho saiu de casa ou a filha saiu de casa. E ao invés de proporcionar alegria para esse novo casamento, muitas pessoas, por não conhecerem, não terem um discernimento da palavra de Deus, acaba que causando muita dificuldade no relacionamento dos seus entes queridos. A despeito disso, dessas dificuldades que enfrentamos com as pessoas à nossa volta, pessoas dentro da nossa própria casa, a Bíblia sempre nos orienta a amar-nos uns aos outros, a buscar sempre a harmonia, a considerar os outros como superiores a nós mesmos. Isso é muito complicado, não é fácil, mas a Bíblia fala que é preciso. Quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, quando nós buscamos a felicidade das pessoas à nossa volta, buscamos fazer as outras pessoas felizes, o nosso relacionamento, então, ele começa a ir na direção certa. E nesta lição nós examinaremos algumas maneiras de tornar os problemas, aliviar um pouco mais os problemas, torná-los mais brandos, especialmente os problemas relacionados aos casais, relacionados ao casamento, à vida familiar. Vem comigo que vai ser bênção. A parte da lição de domingo vem falando sobre conflitos. Ao analisarmos essa lição, conseguimos entender que ela é dividida em duas partes. O que não fazer e o que fazer para solucionar, para resolver problemas. Logo de início, os autores nos apresentam 2 versos bíblicos que nós podemos usar em um momento então de dificuldade para saber como lidar com a situação. O que nós não devemos fazer no momento de conflito. Vou ler para vocês uma parte que está no Novo Testamento. Eu vou deixar nos cards um vídeo que eu fiz explicando como usar a Bíblia, a parte de evangelho, a parte poética, profética da Bíblia. Eu vou deixar nos cards, vocês podem ver depois. Mas eu quero ler uma parte aqui nos evangelhos que está em Mateus, no primeiro evangelho, no capítulo 7, no versículo 5, diz assim, ó: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o algueiro no olho do teu irmão.
Primeiro ponto que nós não devemos fazer é enfatizar o erro da outra pessoa. Olhar primeiramente para nós mesmos. Quando nós enfatizamos o erro das pessoas, o erro dos outros, quando nós olhamos demais para eles, nós aumentamos a chance de conflito. Então nós devemos, antes de tudo, olhar para nós mesmos, analisar a nossa vida, para que depois possamos fazer melhorias ou possamos tentar ajudar alguém de alguma maneira. Então, quando a gente olha primeiro para nós mesmos, veremos que não somos tão bons quanto nós pensamos. Então, o que nós não devemos fazer? Acusar os outros, criticar os outros, porque isso num conflito gera mais problema ainda. Outro ponto que agora na parte poética da Bíblia, no livro de Provérbios, nós encontramos assim, Provérbios 19, versículo 11, nos diz o seguinte: a discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias, ou seja paciente com as pessoas. Ignore algumas coisas. Se você não ignorar algumas coisas, se você buscar brigar por tudo, fazer confusão por tudo, o conflito vai se tornar cada vez mais intenso. A lição nos dá mais algumas dicas. Veja só. De acordo com Romanos 14:19, podemos evitar o conflito. Nós temos a liberdade para evitar ou levar isso adiante. Então, antes de você levar um conflito adiante, pense bem. Vai valer a pena? Quais são as consequências disso daqui 2 dias, por exemplo? Quais são as consequências daqui 3 dias? Será se eu vou me arrepender disso? Será se eu vou sofrer ou vou fazer alguém sofrer? Então, antes de entrar em conflito, antes de levar um conflito adiante, pese todas as consequências que aquela decisão vai trazer. A partir desse momento, nós veremos o que nós devemos fazer para evitar o conflito. A primeira coisa, se um conflito é com o marido, é com a esposa, é com os filhos, procure resolver isso o quanto antes. Não deixa passar tempo. Quanto mais tempo passa, pior se torna a situação. Então, resolva o mais rápido possível. Para que você resolva o problema, você tem que conseguir definir bem o que é o problema, o que tem causado conflito entre vocês. O que tem causado conflito, por exemplo, na minha família. Quando eu descubro o que causa o problema, eu consigo trabalhar perfeitamente, então, a solução daquele problema. Mas é necessário que isso seja feito o mais rápido possível. Geralmente, quando não se tem sabedoria para resolver um problema, começa gritaria, fala alto, palavras iradas, destituídas, por exemplo, de razão. Às vezes ferimos as pessoas. Quando nós deixamos chegar nessa situação, se torna muito complicado. Então, para que isso seja resolvido, vá até a pessoa e mostre para ela o quanto é importante o relacionamento que você tem com ela, o quanto você valoriza a presença dessa pessoa na tua vida, o quanto você valoriza a parceria que você tem com ela, se é com o esposo, com os filhos, enfim. Valorize as pessoas, faça com que as pessoas se sintam valorizadas. Esse simples passo pode ajudar a resolver muitos problemas, muitos conflitos familiares. Não se esqueça, quando você buscar a resolução de um conflito com alguém, ou quando alguém te pede perdão, ou quando você mostrou para a pessoa o quanto ela é importante para você, ela achou interessante, e ela se arrepende então e busca viver de uma nova maneira com você, evite a todo custo a palavra mas. Essa conjunção adversativa dá muito trabalho. Quando você fala o mas é porque você não perdoou a pessoa, você está colocando a condição. Olha, eu te perdoo, você é muito legal, você é isso, mas não faça mais isso. Então, elimina o mas. O mas, ele impõe condições e no momento de resolução de dificuldades, de conflitos, esse mas, essa conjunção vai te trazer mais problemas ainda. Ouça a pessoa, mostra que de fato você se importa com ela, depois de ouvir, depois de ir atrás, mostrar para essa pessoa o quanto você a considera importante, perdoe sem colocar então condições. Resumindo então a parte de domingo, o que nós não devemos fazer? Não olhe demais para o erro dos outros, avalie primeiro seu erro, para que depois você tenha condição de ajudar as outras pessoas. Depois, ignore muitas coisas, não seja tão criterioso com os erros dos outros, você vai ficar doido se você fizer isso. Você vai achar erro em todo mundo, não vai conseguir resolver nada. Depois, não entre em conflitos, faça uma reflexão, veja quais são as consequências dessa atitude. Não olhar demais para o erro dos outros, ignorar muitas coisas e não se entrar em conflitos, o que nós não devemos fazer. O que nós devemos fazer então? Mostre para as pessoas o quanto elas são importantes para você. Ouça mais as pessoas. Perdoe sem condições, sem colocar o mas. Fazendo isso, o seu relacionamento tem tudo para ser uma bênção.
Segunda-feira, alguns princípios para o casamento. Essa lição está muito boa. Eu destaquei da lição 4 princípios que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é saber das dificuldades, depois Cristo é o fundamento, perdoar quem não merece e todos são falhos. Bem no início da lição de segunda-feira, nós temos um relato falando sobre o sábado como sendo um dom de Deus, da mesma forma que o casamento também o é. Só que assim como o sábado, depois do pecado, o inimigo trouxe várias ideias erradas a respeito dele, da mesma forma aconteceu com o casamento, muitas ideias erradas. De forma que os casamentos enfrentam muitos problemas. Partindo desse pressuposto, toda pessoa que vai se envolver em um relacionamento matrimonial, ela tem que saber disso, das dificuldades que envolvem o casamento. Mas como crentes em Deus e pessoas que acreditam na Bíblia, nós sabemos que Deus tem solução para todos os problemas. Então, para que o casamento, a despeito das dificuldades, continue a ser uma bênção, como de fato ele o é, nós precisamos entender que Cristo deve ser o fundamento do casamento. O casamento ele é um triângulo amoroso, Deus, marido e esposa. Quando não acontece esse triângulo, vai ter muitas dificuldades. Então, para que o casamento dê certo, tem que ter essa parceria entre marido, mulher e Deus acima de tudo. Então, para que teu casamento, irmãozinho e irmãzinha, seja uma bênção, coloque Cristo como sendo o fundamento dele. Quando Cristo é o fundamento, os problemas que acontecem, as dificuldades que existem, serão facilmente solucionados, porque o casal buscará naquele que sabe mais, que pode mais do que eles, Jesus Cristo. Outro ponto muito importante que essa lição aborda, e eu achei fantástico, é em relação ao perdão. Nós temos dificuldades, às vezes, para perdoar. Nós queremos que as pessoas sejam merecedoras do perdão. Só vou perdoar se a pessoa merecer. Não, mas o perdão é justamente para quem não merece. Então, perdoe seu marido, a sua esposa, mesmo que ele não mereça. O perdão só é de fato genuíno quando ele é oferecido a alguém que não merece. É o nosso caso, por exemplo. Nós não merecemos o perdão de Deus. Mesmo assim, ele vai lá e nos perdoa. E a lição tem um comentário que eu acho legal. Ela diz assim, qualquer um é capaz de perdoar a pessoa que, de alguma forma, faz algo para merecer o perdão. Perdoar alguém que merece é fácil demais. O difícil é perdoar quem não merece. É justamente isso que Deus nos chama a fazer. Fazer aquilo que ele faz. A lição diz assim, devemos fazer a mesma coisa que Cristo faz. Caso contrário, nosso casamento, se sobreviver, o que não é provável, parecerá um purgatório. Então, irmãozinho, irmãzinha, jovem que pretende se casar, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, saiba perdoar, porque se você não aprender sobre isso, porque se você não aprender a fazer isso, seu casamento, ao invés de ser uma bênção, vai ser um purgatório, vai te causar muito sofrimento. Saiba que você é casado ou vai se casar com um pecador, com uma pecadora, uma pessoa que tem falhas, assim como você. Aceite as falhas do seu cônjuge, é o que a lição diz pra gente, e ela diz mais, lide com essa realidade com muita oração. Você pode ter que conviver com essas falhas, mas não precisa ficar obcecado por elas. Se fizer isso, elas o comerão vivo. Um Deus santo e perfeito, mediante Cristo, nos aceita como somos. Não é que a pessoa vai se conformar com a situação de pecado e tal, mas você não vai se desesperar com isso, viver doido, criticando a pessoa, brigando o tempo todo. Assim como essa pessoa que você se casou ou vai se casar tem dificuldades, você também tem. E nem por isso Deus te expulsa da presença dele. Ele sabe que você é pecador, ele é mais santo, e ele é o único santo, na verdade, de todo o universo. Mesmo assim, ele nos aceita. Que possamos ter esse pensamento de aceitação também. Olhar para o nosso cônjuge, para a namorada, para a noiva, para a esposa, para o esposo, enfim. E ser empático com essa pessoa, saber que assim como ela tem falhas, nós também temos falhas. Resumindo então a lição de segunda-feira, nós aprendemos que precisamos saber que o casamento tem dificuldades. Cristo é o fundamento do casamento. Perdoe quem não merece, porque esse é o verdadeiro perdão, quando não há merecimento. E lembre-se que todos são falhos, não existe um ser humano perfeito, todos têm falhas. Vamos para terça-feira então, meus amigos. Terça-feira, a função da ira no conflito. Quem já não enfrentou uma dificuldade em casa, com os amigos, na escola, em todo lugar a gente enfrenta problemas. Tem problema que deixa a gente morto de raiva, dá vontade de você dar um chute, de brigar, fazer um monte de coisa. Isso acontece dentro da casa da gente também. Às vezes um irmão, uma irmã, eu mesmo quando era criança, nossa, tinha cada coisa que acontecia que você fica doido, dá vontade de fazer algo. Isso acontece. E é bem interessante que você viu na lição da semana passada que fala que um dos lugares mais violentos da sociedade é o lar. Imagina só, briga entre irmãos, marido e mulher brigam também.
pai e filho brigam também, confusão, todo mundo briga com todo mundo. E nesse contexto de muita briga, muita discórdia, tem muita ira. Na verdade, a ira é um dos fatores que provoca tudo isso. Mas qual é a função da ira, então, em um momento de briga, no momento do conflito? Isso eu vou gravar um vídeo sobre a ira de Deus e farei uma comparação entre a ira de Deus e a ira do homem. Mas hoje eu quero enfatizar algo sobre a ira na resolução de conflitos e eu quero ler alguns versos com vocês. Esse está em Efésios, que é, no caso, o verso pronunciado essa semana, que fala: irai-vos e não pequeis, não se deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. E Eclesiastes você pode ler também, eu vou deixar aqui a referência, que fala de um equilíbrio, nós precisamos ter equilíbrio. Às vezes a gente se estressa sim, acontece. Muitas vezes dizemos aquilo que nós não deveríamos dizer, isso acontece. Agora, cuidado para não se tornar uma rotina, cuidado para não virar um desequilíbrio mental, isso pode acontecer. Algumas pessoas são iradas pelo contexto no qual elas viveram. Muitos sofreram, muitos viveram num lar muito violento, pai violento, mãe violenta. Então, isso causou um impacto muito negativo na cabeça da criança. Mas mesmo que as nossas origens nos influenciem a ser assim, Cristo nos dá a possibilidade de viver uma vida diferente. Então, com equilíbrio, não se ir desnecessariamente. Quando isso acontecer, seja maduro o suficiente, cristão o suficiente para reconhecer o erro e buscar uma solução para isso aí. Um lar desestruturado não é desculpa para nos irarmos o tempo todo, para brigarmos o tempo todo. Você até pode ter um bom motivo para ficar irado, mas não use isso como uma desculpa. E Tiago vai nos dar um bom conselho quando se trata desse assunto. Ele diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, presta bem atenção, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a glória ou a justiça de Deus. Então, meus irmãos, num conflito, a ira não tem nenhum papel para o bem, só para o mal. Então, mesmo que nós tenhamos vivido num contexto de dificuldade, não use a ira como uma desculpa. A ira não pode te ajudar em nada. No contexto de um conflito, ela vai te prejudicar. Esse foi o conselho de Tiago. O conselho de Paulo é o seguinte, ele diz assim para a gente, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Resumindo então essa lição, meus irmãos, a ira não nos proporciona bem nenhum no momento, na resolução de um conflito. Por mais que eu tenha nascido, por mais que eu tenha vivido num contexto de problemas com a família problemática, que tenha me influenciado a ser uma pessoa irada, eu não devo usar isso como desculpa o tempo todo para estourar com todas as pessoas e viver querendo aí fazer coisas que não devia. Lembre-se de ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Vamos para o nosso próximo estudo. Chegamos à lição de quarta-feira, que vem falando sobre conflito, abuso, controle e poder. Para ficar fácil de entender, eu dividi em 4 partes, para ficar mais didático. Vou seguir o que está escrito aqui na lição, só que em uma ordem diferente. O número 1 que eu destaquei aqui é como surge o abuso. Depois eu quero falar para vocês quais são as habilidades de alguém que pratica esse tipo de ato. E número 3 eu quero falar para vocês também o que a Bíblia pensa sobre o assunto do abuso. E número 4, eu quero mostrar para vocês na lição e na Bíblia, eu vou deixar para vocês alguns textos, quais são as características de um relacionamento saudável. Na introdução, a lição diz assim: às vezes o conflito e a ira não resolvidos podem se transformar em uma dinâmica muito negativa e destrutiva. Nós estudamos sobre a ira, sobre conflitos, e a lição de hoje vem falando quando a ira, o conflito, quando as discussões familiares não são resolvidas, elas podem passar por um outro nível, pode gerar muito mais dor de cabeça ainda. É necessário, então, que nós cuidemos em resolver logo os problemas para que eles não cresçam em uma proporção que depois nós não consigamos mais resolver. Muitas vezes nós deixamos tudo para depois, colocamos o orgulho em primeiro lugar. Lembramos que na lição número 7, que eu coloquei aqui no canal também, que foi até o Dr. Carlos Olivares que falou, ele mencionou a respeito do orgulho, que se o orgulho fosse deixado de lado durante 5 minutos, todos os problemas familiares seriam resolvidos. Da mesma forma, a ira, o conflito, quando nós colocamos o orgulho em primeiro lugar e não buscamos resolver isso aí, nós vamos ter muita dificuldade. Você pode ter, através ou por meio de ter um relacionamento abusivo, alguém tentar ter autoridade máxima sobre o que as pessoas falam e até mesmo aquilo que elas pensam, quer ter autoridade sobre o que pensam. E o abuso pode acontecer de algumas maneiras. Olha só, o abuso pode assumir diversas formas: física, verbal, emocional
psicológica, sexual, entre outros. Mas toda forma de abuso é contrária ao princípio central do reino de Deus. Então, meus amigos, no ponto 1, o abuso ele surge assim, quando o problema ele não é resolvido, quando o conflito familiar, uma ira que parece ser algo simples, não é resolvido, pode então gerar um quadro de abuso dentro do relacionamento. Então, não deixe isso acontecer na tua casa, não deixe isso acontecer com você. Se você viu um conflito, detectou uma possível causa de ira, resolva logo o problema para que não cresça, tome proporções que depois você não consiga mais voltar atrás. É interessante também notar, e agora eu vou para o número 2 que eu mencionei para vocês, que é a habilidade da pessoa que pratica o abuso. Geralmente, a pessoa que pratica o abuso, ela faz com que a pessoa que está sendo ou que está sofrendo o abuso se sinta culpada por aquilo. Olha só o que a lição fala. O abusador pode ser bastante controlador e muitas vezes habilidoso em fazer com que suas vítimas se sintam responsáveis. A verdade é que ninguém merece ser abusado e o abusador é responsável por suas próprias escolhas e ações. A pessoa, quando ela pratica o abuso, muitas vezes ela faz com que a outra pessoa se sinta culpada por estar passando por aquilo. Olha só que coisa diabólica. Então, o abuso surge de conflitos não resolvidos e a pessoa que pratica esse tipo de coisa geralmente faz com que os outros, aqueles que estão sofrendo abuso, se sintam culpados por isso. Nesse momento é interessante que a gente aconselhe as pessoas, ou quando isso acontecer conosco mesmo, possamos procurar ajuda, buscar ajuda. Busque ajuda interna. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa por um problema desse, que sofre qualquer tipo de abuso, seja ele verbal, físico, sexual, psicológico, procure ajuda, denuncie. A lição enfatiza em que nós não devemos ter medo de buscar ajuda externa. Fale com alguém, busque alguém. Se você conhece alguém que passa por isso, por essa dificuldade, busque ajudar de alguma maneira. Amigos, no ponto 3, eu quero mencionar com vocês a respeito da visão bíblica sobre o abuso. Olha só que interessante que a lição nos diz. Toda forma de abuso é contrária ao princípio central do reino de Deus. O amor abnegado é o princípio central do reino de Deus, o amor desinteressado, que não busca os seus próprios interesses egoístas, mas visa o interesse dos outros, procura abençoar as outras pessoas. A Bíblia chega a dizer então que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você vai, por exemplo, para Colossenses, capítulo 3, 19, vai dizer para o marido amar a sua esposa. Isso serve também para a esposa amar o marido, a família se amar como um todo. Quando há amor na família, o abuso ele passa longe. Meus amigos, e a lição diz mais. Fala assim, o cônjuge não deve ser hostil nem violento. Abuso emocional, sexual e físico não é um comportamento aceitável para um marido cristão. Em vez disso, aceitável é amar o cônjuge. Não dá para ser cristão ou uma cristã tendo uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus em sua santa palavra. Quando há abuso, saiba, não tenha dúvida de que esse não é um relacionamento que está baseado na palavra, porque o relacionamento que se baseia na palavra é um relacionamento que tem o amor como sendo o seu fundamento. E nós sabemos que o amor, então, é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. E quarto ponto que eu queria falar para vocês, quais são as características de um relacionamento saudável. Analisando bem aquilo que já foi dito, podemos encontrar resposta então para esse questionamento. Quais são as características então, de um relacionamento saudável? Tem amor, relacionamento que tem paciência, relacionamento onde os envolvidos procuram o crescimento um do outro, procuram trazer felicidade um ao outro. Isso é um relacionamento saudável. Essas são as características de um relacionamento saudável. Relacionamento não ciumento, que busca viver em harmonia com a palavra de Deus, e não traz amargura para o seu parceiro, para a sua parceira. Então essas são as características de um relacionamento que agrada a Deus. Resumindo então, meus amigos, nós aprendemos que o abuso ele surge quando conflito, quando iras e discórdias não são resolvidas. Nós aprendemos também que a pessoa que pratica o abuso, geralmente, ela faz com que a pessoa que sofre o abuso se sinta culpada por ter passado por aquela situação. Isso é diabólico. Nós vimos também que a Bíblia condena qualquer tipo de abuso, de qualquer maneira que ele possa ocorrer, não é algo que aprova, não é algo que Deus aprova, a Bíblia abomina esse tipo de prática, nós devemos, como cristãos, nos afastar disso aí. Não é papel de um cristão, não é papel de uma cristã ter esse tipo de conduta. E nós vimos também que o relacionamento saudável é aquele que promove o crescimento de ambas as partes, onde há respeito, amor, paciência
e interesse em levar essa pessoa ao reino de Deus. Essa foi a nossa lição de quarta-feira. Vamos agora para o nosso penúltimo estudo. Meus amigos, chegamos à nossa lição de quinta-feira. O próprio título da lição de hoje nos ajuda a dividir essa lição em duas partes. Quais são elas? Perdão e paz. Então eu quero falar para você um pouquinho sobre o perdão e depois a gente fala um pouquinho sobre a paz. Olha só que interessante, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É muito bom ser bem tratado, é muito bom saber que somos amados, é muito bom sermos respeitados. Todo mundo gosta disso. Eu tenho certeza que você gosta de ser bem tratado, você gosta de ser bem recebido nos lugares. Pois é, os outros também gostam disso. Então, tudo aquilo que você quer que os outros façam a você, faça para os outros. Esse é o princípio bíblico. A Bíblia chega a dizer que essa é a lei e os profetas. Isso está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 12. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes nem sempre é fácil perdoarmos alguém, e acho que muito mais difícil é a gente pedir perdão para alguém. É bem complicado isso aí. Às vezes quando você reconhece que errou, você se humilha diante de Deus e vai pedir perdão para alguém, às vezes a pessoa nem quer te perdoar, a pessoa é dura de coração. Porque é difícil demais para a gente praticar essas duas coisas, o perdão e humilhar-se para pedir perdão. Então, tanto perdoar quanto pedir perdão, nós temos dificuldade de fazer. Talvez alguns consigam fazer um pedido de perdão, mas outros não conseguem fazê-lo. A lição diz o seguinte: de qualquer maneira, a jornada do perdão, mencionada anteriormente nos estudos que a gente já fez, especialmente quando se trata de um membro da família, é para o nosso bem. Quando você perdoa alguém, você só tem a ganhar com isso aí, principalmente se essa pessoa é membro da tua família. Mas nós só vivemos numa casa onde as pessoas não se falam, onde as pessoas não se comunicam, não existe harmonia, é um clima muito pesado, é um clima que não traz crescimento, não promove aí bem-estar. O perdão, lembre-se sempre, ele é algo bom para todos, faz bem a toda a família. Por mais que nós não gostemos de perdoar e nem de pedir perdão, nós gostamos de ser perdoados. Gostamos quando as pessoas nos perdoam, nos tratam bem, quando elas vêm até nós, nos dão graciosamente o seu perdão. Amigos, às vezes é difícil perdoar, difícil pedir perdão, mas nós nunca devemos nos esquecer da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz o seguinte: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, amigos, essa oração pode ser a nossa condenação. Como assim condenação? É verdade. Porque às vezes nós pedimos perdão a Deus, queremos que Deus nos perdoe, mas nós não perdoamos as pessoas. E lembre-se que a oração fala assim: Senhor, nos perdoe assim como nós perdoamos os outros, assim como nós perdoamos outras pessoas. Olha só o comentário que a lição fala a respeito disso. Diz assim: não somos perdoados porque perdoamos, porém, como perdoamos? A base de todo perdão acha-se no imerecido amor de Deus. Lembra que a gente falou que nós devemos perdoar as pessoas que não merecem? Porque quando eu perdoo alguém que não merece, eu pratico o perdão genuíno. É isso que a lição está dizendo aqui para a gente, que o perdão ele precisa ser genuíno. Deus nos perdoa não porque nós perdoamos, mas como nós perdoamos. Então, lembre-se sempre da oração do Pai Nosso. Se você fizer isso desapercebidamente, você pode estar trazendo sobre si um castigo, uma condenação. Pense muito bem antes de fazer essa oração. Na sequência, nós vemos o seguinte: ao mesmo tempo, quando somos os culpados, precisamos tentar restaurar o relacionamento rompido, o que envolve ir a outra pessoa, dizer a ela que nos arrependemos do que fizemos e pedir o seu perdão. Então lembre-se que o perdão ele é fundamental para que tenhamos bons relacionamentos, para que o nosso relacionamento familiar seja agradável. Uma casa em que não há perdão passa por muitos conflitos, passa por muitas lutas. Se você é o culpado, você precisa passar por cima do orgulho e ir até a outra pessoa, reconhecer seu erro e pedir humildemente o perdão. Se alguém for a você para lhe pedir perdão, seja humilde, abandone também o orgulho e faça igual Cristo faria, perdoe essa pessoa. Porque assim como nós perdoamos, nós também seremos perdoados. Lembre-se disso. Como eu falei para vocês, a lição de hoje é dividida em duas partes. Primeiramente o perdão, depois a paz. E é sobre a paz que eu quero falar agora para vocês. Muitas pessoas
oram por paz, clamam por isso o tempo todo. Se tem uma coisa que todo mundo gosta é viver em paz. Só que poucas pessoas querem perdoar. Poucas pessoas pedem perdão. Como é que você vai ter paz? Como é que você vai viver em harmonia, em tranquilidade no seu lar se você não pede, se você não perdoa? A sequência que a lição trouxe para a gente foi muito interessante. Para que haja paz, é necessário que haja perdão. Primeiro a lição traz perdão, depois ela traz paz, porque a paz vem como consequência de se exercer o perdão. Perdoe as pessoas. Resumindo o que nós aprendemos hoje, aprendemos que devemos perdoar, devemos pedir perdão, o perdão beneficia a nós mesmos e ao nosso lar. Nós devemos perdoar assim como também queremos o perdão e como consequência do perdão teremos então a paz. É isso que Deus nos promete quando vivemos de acordo com os seus ensinamentos. Vamos então para a última parte do nosso vídeo de hoje. Estudo adicional. O estudo de hoje vem sendo retomado então a questão familiar no sentido de pai, mãe e filhos. A lição vem enfatizando a necessidade de que pai e mãe estejam unidos na educação familiar, de que o pai corrija o filho não com ira, mas com brandura, para que o filho e a filha cresçam tendo respeito pelo pai, não tendo medo, não tendo revolta. Olha só que interessante que a lição nos diz. Muitas vezes os pais não estão unidos no governo da família. O pai que está com os filhos há apenas pouco tempo e ignora suas peculiaridades de disposição e temperamento é ríspido e severo. Diz mais, a criança sabe disso e em vez de submeter-se ao castigo, enche-se de ira. A lição começa falando então a respeito das dificuldades, dos momentos difíceis. Ela começa ali no relacionamento marido, mulher, pai e filhos e ela termina dessa mesma maneira, relacionamento marido, mulher, pais e filhos. Na base do problema, ou onde o problema pode surgir. Então quem é pai, quem é mãe, saiba disso, eduque o filho com amor, busque ter um lar bem estruturado para que você então tenha uma família feliz. A lição diz mais aqui pra gente, meus amigos, diz assim: o lar cristão deve ser o centro do amor mais puro e da mais elevada afeição. Todo bom princípio deve ser cultivado se quisermos que ele floresça no coração. Oh, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e pervertem o caráter. Infelizmente, muitas pessoas vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, não buscam a Deus como sendo o alicerce, o fundamento do seu relacionamento e criam filhos então que vão dar muita dificuldade aos outros. Só tem uma coisa, amigos, que vem fácil, que você não precisa se preocupar, que você não precisa lutar. São os problemas, eles acontecem, simplesmente acontecem. Mas se você quer ter um lar estruturado, se você quer ter uma família feliz, você tem que lutar por isso aí. Você tem que se empenhar dia após dia, clamar ao Senhor. Buscar aos pés do Senhor a reestruturação da tua família. Eduque bem os seus filhos. Procure conhecer mais sobre o assunto. Crie filhos para Deus, não filho para a ira, filhos para o mundo, para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus acima de tudo. Que o Senhor te abençoe, que esse estudo possa ser uma bênção a você. Se você gostar, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso então à palavra de Deus. Forte abraço, até o próximo estudo. Vai ser bênção.